Nesse vídeo eu vou te ensinar como instalar o 3D Studio Max e o Corona de forma correta e também como fazer as primeiras configurações iniciais, que vão te poupar muito tempo e também muita dor de cabeça lá no futuro. Então fica comigo nesse vídeo até o final para não perder nada. O meu nome é Gabriel e nesse canal eu te ensino de forma totalmente gratuita a como você começar a trabalhar com 3D Studio Max e com o Corona, que hoje são considerados aí os melhores softwares do mercado para se trabalhar com arquivis. Então se você está buscando isso, você está no lugar certo e eu já te convido a se inscrever no canal. E também, se puder, já deixa um like nesse vídeo para me incentivar a trazer mais conteúdos como esse. Então é isso, vamos lá, bora pro conteúdo. E para começar, eu separei esse vídeo aqui em 3 partes, tá? Então na primeira parte, a gente vai ver ali de fato como fazer a instalação dos dois softwares, né? Você vai ver que é muito simples. Na segunda parte, a gente vai fazer as primeiras configurações iniciais ali, tanto no 3D Studio Max quanto no Corona. Essa é a parte principal, né, dessa aula aqui, desse vídeo. E por último, na terceira e última parte, a gente vai ver como salvar e criar um template dessas configurações que a gente fizer, para que cada vez que a gente abrir um novo projeto ou abrir o 3D Studio Max, que a gente não precise ficar refazendo essas configurações, porque a gente abra e já esteja tudo certinho e pronto pra gente só começar a trabalhar. E pra gente fazer as instalações aqui dos dois programas é muito simples, tá? A gente vai agora aqui pra tela do computador pra eu estar mostrando isso aí pra você. Então começando com o 3D Studio Max, a gente vai vir aqui no Google, ou a gente pode digitar Autodesk, Autodesk, é o SDS Max. Você pode clicar nesse primeiro link aqui. Ele vai abrir a página oficial aqui da Autodesk, né, do 3D Studio Max. E aqui existem 3 formas, tá, de você estar comprando, adquirindo aí, tendo acesso ao 3ds Max, tá? A primeira delas é baixando essa versão aqui gratuita de avaliação. Se eu não me engano, você vai ter ali 30 dias para estar testando, né, o software. A segunda forma é comprando ele. E a terceira forma é você comprando uma licença de estudante. Então você vai aqui, você vai fazer um cadastro, você vai anexar seu comprovante de matrícula e você vai ter acesso ao 3D Studio Max aí durante um ano de forma totalmente gratuita, tá? Então a versão de estudante do Max, ela é gratuita. E feito isso, então escolhendo uma das 3 formas, você vai baixar um instalador. Você vai baixar um instalador aqui do 3ds Max, você vai executar ali, e como qualquer programa, né, você vai abrir ali, você vai só clicando em Next até finalizar toda a instalação e ele vai estar pronto. E agora no Corona, a gente vai vir aqui, a gente digita aqui Corona, Render. A gente clica no site da Chaos, né, que é o site oficial, e o Corona, da mesma forma do 3ds Max, também existem essas 3 formas de a gente estar adquirindo, tá? O teste grátis, que tá aqui, se eu não me engano, no Corona são 15 dias que você tem ali para testar. Comprando, tá? Eu vou mostrar aqui os valores para você. Tem essas 2 versões, então tá aqui os valores. E a última versão é a educacional, né, como estudante. Da mesma forma, você vai criar um cadastro ali, você vai anexar ali seu comprovante de matrícula. Porém o Corona ele não fica gratuito, né? Ele tem esse valor aqui de $5 e é bem mais em conta do que o valor normal dele, né? E também, assim como o 3ds Max, escolhi uma das 3 formas, você vai lá abrir, baixar o instalador dele, vai executar, vai dando Next até finalizar a instalação e vai estar instalado. Então é muito simples, tá? É basicamente isso aí. Agora já com o 3D Studio Max e com o Corona aberto, a primeira vez que você abrir o 3D Studio Max, provavelmente vai aparecer algumas telas ali iniciais, tá? Algumas telas referentes a tutoriais, boas-vindas, tá? E se você reparar, ali embaixo vai ter um botãozinho para você clicar para não aparecer mais, tá? Então eu já te recomendo clicar nesse botão para não aparecer mais essas telas cada vez que você abrir o programa, tá? E também, se você reparar, provavelmente não vai estar um pouquinho diferente aqui do meu, essa parte superior, né? Essa barra aqui, ó, ela é a barra do Corona. Provavelmente a primeira vez que você abrir, ela vai estar solta por aqui em algum lugar, tá? Vai estar assim, ó. Basta você clicar aqui nesses pontinhos aqui, ó, segura, arrasta e posiciona aqui onde você quiser. Essa primeira barra aqui, ela é a do Corona e essa aqui é do Scatter, tá? Então você posiciona, se quiser do mesmo jeito que tá aqui,
E é isso. Então a gente vai começar agora aqui com as configurações iniciais, primeiramente no 3ds Max, tá? Essa aqui é a parte principal, então eu só te peço que você preste muita atenção nessa parte. Se precisar, pausa e volta o vídeo, tá? Para assistir. Repara bem aonde eu vou clicar aqui, os nomes aqui. Se você estiver usando uma versão diferente, eu uso aqui a 2023. Se você estiver usando uma versão diferente, se atenta bem aos nomes, tá? Pode ser que às vezes a posição ali da configuração não esteja exatamente onde eu estou mostrando aqui. Mas vai pelo nome ali que não tem erro, tá bom? Então, pra gente começar, a gente vai vir aqui em File. A gente vem aqui embaixo em Preferences. E aqui a gente vai começar nessa primeira opção aqui, General, Cine Undo, tá? Isso aqui a gente vai mexer nessa opção aqui, ó, Levels. Isso aqui é referente à quantidade de vezes que a gente vai dando um Ctrl Z, né? Desfazendo o que a gente faz na cena. Então, por padrão, esse valor ele vem muito baixo. Então, se por algum motivo você avançou um tanto ali no seu projeto e depois você precisa voltar porque ficou algo errado, você só vai conseguir voltar a quantidade de vezes que tá esse número aqui, tá? Então, eu te recomendo deixar no máximo, que é esse valor de 500. Então, com esse valor de 500, você consegue voltar 500 ações ali que você faz dentro do programa, tá? Então, essa aqui é a primeira que a gente vai fazer. Depois dessa opção aqui que a gente vai mexer, a gente vai vir aqui em Files. E aqui a gente vai ativar essa opção aqui, ó, Compress on Save. Essa opção aqui, ela vai fazer com que cada vez que a gente salve o nosso arquivo, ele vai comprimir, ele vai criar uma versão mais leve, tá? Então, durante o salvamento, ele vai demorar aqui um pouquinho mais no programa, porém isso vale muito a pena. Porque, por exemplo, um arquivo, digamos que tenha lá 1 GB de tamanho, quando essa opção estiver ativada, ele vai salvar com aproximadamente ali 200, 300 megas, tá? Então compensa muito para salvar espaço no HD, porém, né, fique ciente de que ele vai demorar um pouquinho mais aqui na hora de salvar. Porém, eu recomendo que você deixe ativado, tá? Eu sempre uso assim, porque ele salva bastante espaço aí no HD, né? Outra opção que a gente vai mexer vai ser aqui embaixo em Auto Backup, tá? Então isso aqui tem a ver com os salvamentos automáticos ali, que qualquer programa tem, né? E aqui também. Então a gente vai ativar ele aqui. E aqui o número de backups de arquivos, né, que ele vai fazer. Essa primeira opção eu te recomendo deixar em 10. Então isso aqui é a quantidade de arquivos que ele vai salvar. Então ele vai salvar 10 arquivos na pasta de backup. E aqui embaixo é o intervalo que ele vai fazer esses salvamentos. Então eu deixo em 30, se você quiser deixar em menos pode, mas para mim 30 tá ok. Aqui a cada 30 minutos ele vai fazendo um salvamento, né? E ele vai salvando até o 10º arquivo. Depois, quando chegar no 10, ele vai substituindo, vai eliminando o último. E assim vai fazendo a cada 30 minutos, tá? Então pode deixar dessa forma aqui. Feito isso, aqui nessa aba, é isso aí. A gente vem aqui para a próxima, que é Viewports. Nessa aba aqui, a gente vai mexer em uma coisa aqui, que é essa parte aqui, ó. Esse quadradinho aqui. O seu vai estar de outra forma, tá? E vai estar provavelmente tudo aqui ativado, assim, tá? Se você quiser copiar, já deixa aqui da forma que eu deixei, tá? E eu vou te explicar aqui rapidinho como é que funciona isso aqui. Isso aqui tem a ver com o Preview, ou seja, eu vou desenhar aqui rapidinho, eu vou criar aqui um box na tela. Eu vou criar aqui uma box e uma esfera, só para você entender o que é aquilo ali. E eu vou voltar lá e vou ativar aquela opção toda lá, como vai estar no padrão, tá? Vai estar assim, assim e assim. Essa opção, ela faz cada vez que eu passe o mouse em cima, ó, ele cria esse contorno amarelo aqui em volta do objeto, tá? Então, eu deixo isso desativado porque pra mim, depois de uma cena muito grande, com muitos objetos, muitos blocos, isso aqui acaba poluindo, fica muita coisa na tela, tá? Então, eu recomendo que você desabilite, que é essa opção aqui, te volta lá. Viewports, essa opção aqui, ó, Overlay Outline, eu tiro. E o Selection também. Aqui no Selection, esse Selection é quando eu clico no objeto. Então, nesse aqui, eu deixo só o Outline. Porque quando eu clico no objeto, ele cria essa bordinha azul em volta, tá vendo? Se eu deixar lá sem nada, quando eu clicar, ele não vai aparecer nada. Então, eu prefiro assim, porque às vezes eu clico no objeto e eu deixo isso aqui só para ter certeza de que eu realmente cliquei naquele objeto que eu queria.
e acabe não clicando em outro, e daí precisa ficar voltando a cena, ou mexer alguma coisa assim, eu querer. Então, voltando ali, você vai deixar dessa mesma forma aqui. Depois, com o futuro e conforme você for trabalhando e ver que não tem a necessidade disso aqui, você vem aqui e desmarca. Então, dessa tela aqui, dessa aba aqui, é isso, a gente dá um OK, a gente finaliza essa parte. Outra coisa que a gente vai alterar é, se você reparou aqui, quando eu cliquei aqui, ó, nessa esfera, ele cria esse quadrado em volta aqui, um wireframe, né? Pra gente desativar isso aqui, porque eu também acho que fica muita coisa na tela, eu deixo só realmente esse contorno azulzinho aqui. Para desativar isso aqui tem a ver com essa viewport que a gente está usando aqui. Então, a gente vai ver as configurações dela. Para acessar ela, fica aqui, ó. Você clica aqui, onde está escrito Default Shading, vai abrir essas opções. Aí você vem aqui embaixo em Viewport Preferences. Aí aqui a gente vai desativar essa opção aqui, ó, que é o Selection Brackets. É essa opção que faz aquele quadrado ali. A gente desativa e tá pronto, ó. Agora fica só o contorno azul. Agora uma das configurações mais importantes, tá? Que tem a ver com a escala aqui do projeto. A gente vai vir em Customize, Unit Setup. E aqui tem duas coisas muito importantes, tá? A primeira é referente aqui ao display, que é o que aparece, que é o que a gente digita aqui para trabalhar. Então, eu uso isso aqui em metros, tá? Porque desde sempre eu comecei a trabalhar com metros e eu já estou muito acostumado. Porém, a maioria do pessoal trabalha em centímetros ou até em milímetros. Então, isso aqui é bem pessoal, tá? Eu uso em metros. Então, por exemplo, se eu quero digitar algum objeto aqui com 10 metros, eu vou digitar 10 e dar Enter, né? Então, se você usar centímetros, você coloca em centímetros. Se usar milímetros, deixa em milímetros, tá? Então, isso aqui é referente somente ao que a gente digita, né? E para a gente trocar referente à escala mesmo, a gente vai vir aqui, ó, em System Unit Setup. Aí essa parte aqui é muito importante, tá? Você vai deixar aqui em 1 e aqui em centímetros. Porque a maioria dos docos, projetos que a gente vai baixar para inserir aqui, eles vão vir nessa escala aqui, tá? É muito difícil ver algo fora dessa escala. Então você deixa só, se certifica, né, de que tá aqui em centímetros, para isso ficar correto. Senão cada vez que você importar alguma coisa, ele vai vir fora de escala e aí para arrumar é muito difícil. Então aqui você deixa do jeito que você prefere e aqui centímetros e 1. Dá um OK, um OK. No 3ds Max é basicamente isso de configuração que a gente faz. E agora a gente vai pro Corona, tá? A gente vai começar então no Corona. Deixa eu só deletar esses dois aqui. No Corona, a primeira coisa que a gente vai mexer vai ser no editor de materiais, tá? Então, para abrir o editor de materiais, aqui dentro do 3ds Studio Max, a gente pode apertar a tecla M do teclado. Ele vai abrir essa janela aqui. A sua provavelmente vai ser esta daqui, ó. Vai abrir o Slate Material. Vai ver essa janela aqui. Para trocar, ó, você vem em Modes e troca aqui para Compact Material Editor. Essa aqui é uma tela mais simples, tá? Para criação de materiais. A outra é um pouco mais complexa. Às vezes, para algum material mais complexo, compensa trabalhar por ali. Que a gente consegue ver os nodes ali e ligar cada um no outro, né? Então fica às vezes mais fácil a visualização lá. Mas aqui é mais simples. Pra gente começar, a gente vai começar por aqui. Provavelmente o seu também não vai ter todas essas bolinhas aqui. Ele vai estar acima, só com essas, tá? Então para você alterar, essa aqui é a primeira configuração que a gente faz. A gente altera aqui para 6x4, tá? Isso aqui é a quantidade de materiais. Cada bolinha dessa é um material. Porém, isso aqui não é todos os materiais, né? Você não vai ter disponível para criar só isso aqui de materiais. Isso aqui é apenas a visibilidade. Você pode depois resetar ou criar um material que você pode arrastar e trocar por outro. Você reseta e limpa tudo aqui, enfim. Tá, então troca isso aqui para ficar todas essas bolinhas disponíveis. E outra coisa que a gente precisa mudar aqui, se você reparar, esses materiais, eles não são do Corona ainda, tá? Eles estão, esse standard aqui, ó, é o tipo de material, né? Ele é um padrão aqui do 3ds Studio Max e a gente precisa alterar para que eles fiquem no padrão do Corona. Isso aqui, cada vez que a gente abre um projeto, a gente precisa só fazer essa alteração, só para liberar, para trocar, né, esses materiais padrões aqui pelos padrões do Corona. E para fazer é bem simples, a gente vem nesse atalho aqui, ó. Esse botão aqui, Open Corona Converter.
E a gente clica aqui, ó, Reset Compact Material Editor Materials. E ele vai resetar, ele vai trocando aqui, tá vendo? E a gente fecha isso aqui. E agora sim, todos os materiais aqui, eles já estão com o padrão material do Corona, tá? Então, pra gente criar os materiais aqui, eles já estão corretos, já estão com todos os parâmetros aqui, a gente só vai mexendo. Então, essa opção que eu fiz agora, você vai precisar fazer cada vez que você abrir algum projeto, algum arquivo, você vai precisar só resetar os materiais aqui do Material Editor para ficar todos assim. Uma outra configuração que eu faço é referente à iluminação aqui global da cena, e para isso a gente vai precisar abrir as configurações de render. Para abrir tem duas formas, a gente pode clicar aqui em cima, nesse botão aqui que é o Render Setup, ou apertar o F10 do teclado que também vai abrir essa mesma janela. E aqui tem algumas abas que a gente não vai ver agora, tá mais para frente, isso aqui tem a ver com a configuração de render, mas para a gente ver ali a iluminação global, a gente vem aqui nessa segunda aba, Scene, e a gente vai descer um pouquinho até aqui, ó. O seu vai vir nesse padrão aqui, 3ds Max Settings. Isso aqui você vai trocar para Single Map e o seu aqui vai estar em preto. Tá? Eu vou dar um render aqui, eu vou criar só dois. Vou voltar ali a minha box e a esfera. Deixa eu botar um pouquinho para cima e vamos aplicar o material mesmo padrão aqui do Corona. Deixa eu botar esse outro aqui na box e deixar ele mais escurinho, assim. Bom, eu vou fazer um render aqui só para você entender ali o que é aquela configuração que a gente está fazendo agora. Esse aqui é um render interativo, ó, e a tela ficou toda preta, tá? Por que ela ficou assim? Porque não existe nenhuma iluminação na cena. E o que controla essa iluminação é justamente essa opção aqui, o Single Map. Tá? Então é até nessa aba aqui, nessa opção que depois a gente adiciona com HDRI para criar aquela iluminação global, né? Então, como tá preto, ele identifica que não tem luz nenhuma. Então, isso aqui eu troco para branco. Branco total, tá? 255. E dessa forma a gente já tem uma iluminação bem básica, né? Só uma luz branca mesmo, bem chapada assim. Para poder visualizar, tá? Então, eu altero isso ali, porque quando eu tô fazendo algum projeto e tô criando ali, e às vezes eu só quero fazer um render só para eu ter uma pequena noção ali de como que tá ficando, ou preciso ver algo específico. Então, quando tá dessa forma, eu só clico em render e ele já faz, eu já consigo ver. Então eu não preciso ir lá e criar um sol, criar uma luz, criar um céu, criar um HDRI, só para ver algo que eu quero ali de forma rápida, tá? Então, por esse motivo que eu configuro isso aqui para o branco, tá? Então já pode fazer isso aí você também. E agora a gente também precisa dizer aqui pro 3D Studio Max que a gente quer usar o Corona como o renderizador principal, tá? Porque o 3D Studio Max ele tem esse renderizador aqui, ó, Arnold. Ele tem o próprio renderizador padrão dele e ele deixa ele como padrão, então a gente precisa alterar isso. E para alterar a gente vem aqui na primeira aba, como, a gente vai lá embaixo, Assign Render, e aqui a gente vai trocar, né? O seu não vai estar aqui em Corona, então você troca aqui para Corona e aqui embaixo você pode deixar no Arnold mesmo, tá? Daí você salva aqui, deixa aqui em Corona e clica aqui Save as Default e vai estar salvo. Dessa forma, toda vez que a gente clicar ali para fazer render, ele já vai abrir automaticamente Corona e já vai estar tudo certinho. E a gente finalizou então aqui as configurações, tanto do Corona como do 3ds Max. E agora a parte mais importante, né? A gente salvar tudo isso aqui, para que cada vez que a gente abra o Max ou algum projeto, essas configurações elas já estejam todas aqui, ou seja, que o Max fique sempre nesse padrão que a gente deixou ele agora, tá? E para a gente fazer isso, a gente vai salvar esse arquivo, a gente vai fazer com que esse arquivo aqui que a gente editou agora, ele vire um template, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente vai primeiramente salvar esse arquivo, então você vai vir aqui em File, dar um Save As aqui, e aqui eu já te recomendo que você salve esse arquivo numa pasta que você vá sempre lembrar, tá? Então salve em algum lugar ali, coloca o nome ali de template, algo assim, para que você lembre onde ele esteja, tá? Porque quando você atualizar o Max
ou precisar desinstalar, instalar ele, se você precisar também formatar o computador, algo assim, e você reinstala o Max, ele vem no padrão que o seu tava, né? Então, para não perder tempo lá configurando tudo isso de novo, você simplesmente chega ali e carrega o template e ele vai estar da mesma forma que tá, que sempre teve. Tá? Então, primeiro passo aí, salva num lugar que você lembra. Feito isso, a gente vai vir aqui em File, a gente vem aqui New from Template. No caso aqui você já salvou, né? E vai abrir essa janelinha. Nessa janelinha a gente vai ver aqui embaixo nessa opção Open Template Manager. E aqui é onde ele tem várias templates já. O seu vai estar aqui no original, Startup. Assim, né? Vai estar aqui como o padrão. E o que você vai precisar fazer é vir aqui, ó, em Add New. Ele vai criar um novo aqui embaixo. Esse template aqui. Aqui você vai precisar carregar esse arquivo que a gente acabou de editar. Então, vem aqui em Cine File, Select. E aqui você vai lá naquele arquivo que você salvou, naquela pasta que eu falei para você lembrar sempre onde vai estar. Aí dá 2 cliques lá no arquivo, ou clica nele e dá um Open. E ele vai carregar aqui esse arquivo que a gente acabou de editar, né? Feito isso, você vai vir aqui em Set as Default, né? Você vai deixar ele marcado como padrão. Clica aqui e ele vai ficar como padrão. E só dá um Done e tá feito. Então, dessa forma, toda vez que você abrir o 3D Studio Max, ele já vai estar... Ele já vai estar tudo configurado, tudo prontinho, para você simplesmente chegar e começar a trabalhar. Tá? Então, o meu aqui, ó, acabei de dar um reset nele, ele já resetou com o padrão meu, que é o mesmo que eu ensinei para você agora aqui. Então, se eu der um render aqui, ó, já vai abrir a janela branca aqui. Então, vamos lá, recapitulando aí tudo que a gente fez hoje. Primeiro passo, você vai instalar os 2 softwares, né? Você vai escolher uma daquelas 3 formas, a que fizer mais sentido para você. Instala de forma bem simples, como qualquer outro programa. Depois, você vai fazer todas as configurações aqui que eu fiz. Faz de forma bem atenta, tá? Verifica bem se você está clicando exatamente na configuração que eu estou mostrando aqui. E por último, você vai salvar esse arquivo num lugar que você vai lembrar. E depois você vai carregar ele aqui como um template e vai deixar salvo para cada vez que você abrir o Max, ele já esteja pronto para você só chegar e começar a trabalhar. Então, sobre a parte de configuração e instalação, é isso, tá? Como você viu aí, é bem simples. E todas as configurações que eu te mostrei aqui é exatamente como eu uso, tá? Então, o meu Max tá exatamente desse mesmo jeito. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, eu te peço que você deixe um like aqui nesse vídeo, se você ainda não deixou. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, que eu vou estar trazendo aí muito conteúdo gratuito e de qualidade para você. E se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, também pode deixar aqui nos comentários, que eu vou estar lendo todos. Eu já vou te indicar aqui um próximo vídeo para você continuar aí os estudos no Max e no Corona. Eu vou deixar ele aqui em cima no card, é só você clicar que você já vai para ele. É um vídeo onde eu vou estar dando a continuidade aqui nesse assunto, onde a gente vai estar vendo ali os principais comandos que a gente usa e te explicando para que serve cada um. E mais algumas outras configurações mais relacionadas a comandos aqui mesmo dentro do Max, tá? Então vai ser uma coisa um pouquinho mais prática ali dentro do programa. Então se você quer continuar aí os estudos, eu te recomendo que você já clique e já vá pro próximo vídeo. Então é isso. Obrigado aí por assistir esse vídeo, ficar comigo aqui durante esse tempo e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!